Bom dia, hoje terça-feira, 22 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no mercado doméstico tem CAGED, que é a divulgação da parte de emprego, tem também o Tombini hoje falando e a 26ª fase da Operação Lava Jato, com o nome de Xepa em alguns estados aí brasileiros. Fora isso, lá fora, infelizmente, lamentavelmente, mais um atentado após a prisão, há 4 dias atrás, de um dos terroristas, dos atentados em Paris no ano passado. 4 dias após isso, um atentado em Bruxelas, capital da Bélgica. E isso, obviamente, influencia o petróleo para baixo, a busca por ativos mais seguros, no caso até o dólar também subindo, e mesmo as bolsas sofrem mesmo com indicadores mais positivos. Além disso, vou falar daqui a pouquinho, o resultado da Petrobras, que impacta, obviamente, o mercado doméstico. Mas antes, para falar sobre macro e esses dados, indicadores e também esses problemas internacionais, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Olá, Celso. Bom dia a todos. Pois é, infelizmente, começando o dia com essa notícia bem triste vindo da Europa. Segunda vez que a gente fala de algo assim parecido aqui no programa. E isso com certeza está fazendo com que as bolsas na Europa e os futuros de Nova York, eles desempenhem mal, eles operem no campo negativo, embora a gente tenha tido vários resultados positivos hoje pela manhã, indo para eles. Primeiro a gente teve PMI composto da zona do euro como um todo indo de 53 para 53,7, sempre lembrando que os dados de PMI definem que acima de 50 indicam expansão nos próximos meses e abaixo de 50 a contração. Então, esse dado foi o maior em 3 meses e avançou melhor do que as expectativas que achavam que iam recuar de 53 para 52,9. Então, já seria um dado positivo da região. Esse, como a região como um todo, olhando para os países individualmente, o IPMI composto da Alemanha ficou estável em 54,1 e o da França foi de 49,3 para 51,1, também ultrapassou a barreira de 50 pontos, bem positivo para o país. Outros 2 indicadores de confiança foram divulgados na Alemanha. Um índice ZEW de expectativas econômicas que foi de 1 para 4,3 em março, embora tenha avançado, ficou abaixo dos 5,5 esperados pelo mercado. E outro indicador apresentado foi o índice IFO, de sentimento das empresas. Esse foi sim melhor do que o esperado, foi de 105,7 para 106,7. O mercado aguardava uma expansão um pouco menor, só de 105,7 para 105,9. Então, um surpreendeu positivamente, o outro também avançou, mas ficou um pouco menor do que o esperado. E a gente teve também indicadores de inflação no Reino Unido, ambos avançaram, a gente foi apresentado hoje dados de inflação ao consumidor e ao produtor. O do produtor ele surpreendeu, avançou 0,1%, enquanto o mercado esperava estabilidade, e o do consumidor ele teve alta de 0,2%, enquanto o mercado aguardava alta um pouco maior de 0,4%, mas de qualquer forma o mercado reagiu bem, estava reagindo bem pelo fato de ter avançado, mas os mercados estão sim operando negativo por conta dos ataques no metrô e no aeroporto, os 3 ataques que a gente teve hoje pela manhã. Indo para a parte doméstica agora, a gente vai ter hoje pela manhã o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, começando agora às 10 horas, importante ficar atento ao que ele vai falar, ele tem bastante coisa nova para comentar, então isso vai movimentar mercados. A gente teve ontem, pelo final da tarde, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentando seu pacote de reforma fiscal. O mercado não reagiu tão bem, principalmente porque pontos cruciais para que a saúde fiscal volte ao normal, pelo menos no longo prazo, não foram citados, como a reforma da Previdência, que estava voltando ao centro de discussão no final do ano. Logo que ele assumiu, ele estava levantando essa bandeira, ele desprezou isso no final, muito por conta também da situação política que a gente entrou. Mas ele incluiu nesse pacote socorro aos estados, teto para gastos públicos e ele criou também um REC, que seria um regime especial de contingenciamento, para quando o país crescer menos que 1%, não cortar gastos essenciais e estratégicos. Então, uma nova medida agora que vai ser vigente na economia. Ele também evitou o corte da rodovia Norte e Sul, que segundo ele está próximo ao final, então não tem para que cortar esse gasto agora, mesmo que fosse ajudar no curto prazo. Antes de devolver para o Celso,
Ficar atento também, hoje a gente teve a entrevista da Marina ao jornal Valor Econômico, está bem interessante. Ela continua sem se posicionar claramente se é a favor ou se é contra o impeachment, diz que ainda não orientou nada da sua bancada, citou que nas pesquisas recentes um possível governo do Michel Temer ainda tem pouca aprovação, para ela tem cerca de 16%, que ainda não é suficiente para que indique que um governo pós-Dilma já teria uma solução bem óbvia e bem clara e que o caminho seria bem mais transparente, bem mais fácil do que a gente está percorrendo atualmente. Então, quem puder, tá bem interessante essa entrevista. Agora sim, devolver para o Celso, Polícia Federal, então, com a 26ª fase da Lava Jato, a Operação Xepa. Ainda é um pouco daquela operação da Acarajé, então já vai seguindo com diversas informações coletadas naquela fase. Então, mais uma fase. Com você, Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã, pessoal. Obrigado, Gustavo. É a Operação Xepa, depois da Operação Acarajé. Vamos lá. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 55 milhões de reais. Destaques na compra só para Banco do Brasil e BVMF. Destaques na venda para Vivo, Semig, Vale 3, MRV e BB Seguridade. Nas duas pontas, Ambev, Bradesco, Petro 4, Raia Drogasil e Ultrapar. Os estrangeiros foram net compradores em 24 milhões de reais. Destaques na compra para Banco do Brasil, Bradesco, MRV, Vale 3 e Ultrapar. Destaques na venda, Ambev, Petro 4, Brasil Foods. Nas duas pontas, Itaú, BVMF e Petro 3. Vale destaque para o resultado de Petrobras, que era aguardado. Obviamente, o ativo está subindo muito mais pelo cenário político, né? A probabilidade cada vez maior da presidente Dilma não completar o seu mandato até 2018. Só que ontem ela divulgou, né? A Petrobras divulgou um resultado que houve impairment, né? Ou seja, a revisão de seus ativos para baixo. 47 bilhões de reais. O que mais se estranha aí é porque em 2014, quando foi feito, né, que impactou depois o resultado em 2015, foi que o impairment, a revisão de ativos, foi de 44 bi, agora foi de 47. A questão é, será que foi só o preço do petróleo? Já vinha falando sobre isso. Ontem mesmo havia gravado uma reportagem para o Jornal da Globo, gravei na quarta-feira da semana passada, um especial sobre Petrobras, e falava sobre isso. Será que com o nível do preço do petróleo não terão que reavaliar novamente ativos? Alguns blocos não são viáveis e agora veio. Só que o impacto de 47 bi, o Comperj, que é a refinaria ali do Rio de Janeiro, complexo petroquímico, tá um rombo de novo de 5 bi 200 mais uma vez, impactando negativamente os ativos da companhia. Então, a discussão é a seguinte: o resultado, o operacional EBITDA veio um pouco abaixo. Na parte positiva, segmento abastecimento, que é a venda de gasolina e diesel, a importação de gasolina e diesel. Só que a grande pergunta é, eles vão conseguir manter esse prêmio de mais de 25% para a gasolina, mais de 40% para o diesel? Até porque outros grandes consumidores, é o caso do Grupo Ipiranga, né, através da Ultrapar, e a Cosan, através da Shell, são grandes consumidores que poderiam importar diretamente isso. Até porque a BR Distribuidora perdeu o market share muito por conta disso. Então, a saída para a companhia ainda segue um provável aumento de capital. A alavancagem financeira da companhia está em 5,3 vezes, dívida líquida sobre EBITDA extremamente elevado. Então, segue como motivo de preocupação, sim, para as ações da Petrobras, que devem, né, subiram muito mais pelo político. Né, se tiver mesmo, se a presidente Dilma não completar o mandato, a ação continua subindo, mas por fundamento o cenário segue extremamente desafiador. Eletrobras, novos empréstimos subsidiados, mais uma discussão ali para a companhia. Pão de Açúcar, a agência de rating S&P retirando a perspectiva negativa que atribuiu para a companhia no passado. Né? Vale a pena também falar sobre o segmento de shoppings, nenhuma inauguração aí tão cedo no segmento, isso era normal, até por essa expectativa, varejo sofrendo aí no cenário. A OPA de Arteris, né, a discussão da OPA ali, o novo valor da OPA ficou entre 8,86 e 9,58 por ação. Lembrando que na última estimativa, em novembro, era entre 8,31 e 9 reais, ou seja, teve um aumento ali na oferta pública de ações dos controladores da Arteris. E Raia Drogasil com o seu programa de ADRs para aumentar a liquidez do ativo, que já vem apresentando uma boa liquidez aqui no Brasil. Comentário da nossa mesa de aluguel ontem, destaques para Petro 4, Vale 5, GGBR 4, CSN, Ambev, BVMF, Santander, Magazine Luiza e Marisa, né, como destaque, e seguem dois ativos com o percentual, né, o que a gente chama de posição short sobre o free float, né, o Magazine Luiza com 14,5, Marco Polo 11,24. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão para falar aí a pauta, né, tem, infelizmente, lamentavelmente,
tem terrorismo, né, na Bélgica, em Bruxelas, após a prisão, ali 4 dias após a prisão de um dos terroristas. Tem o resultado da Petrobras, né, ontem apareceu no Jornal da Globo com uma reportagem que foi gravada, foi bem legal até no estúdio, né, o jeito que eles filmaram foi bem interessante. Sobre Petrobras, revisão de ativos, mais do que quando teve fraude, né, 47 bilhões de reais. E por aqui segue a passos largos ali o processo de impeachment da presidente Dilma. Qual é a pauta hoje, Salomão? Bom dia, excelente terça-feira para você. Bom dia, Celso. Boa terça-feira para você. Bom, você já fez a menção do Jornal da Globo e eu já ia dar os parabéns. Realmente a reportagem ficou muito bacana. É muito legal ver numa TV aberta, né, que geralmente traz um noticiário com menos profundidade, mas ontem a análise de Petrobras ficou realmente muito boa. O Jornal da Globo trouxe uma reportagem muito bacana, entrevistou você, outro especialista, um ex-diretor da Petrobras, apresentaram gráficos para mostrar, e eu lembro que na reportagem você fez uma pergunta sobre o que a Petrobras tem que fazer para si mesma, né? Eu queria saber qual a sua resposta se você fosse alguém lá de dentro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de petróleo ou uma empresa de energia? Eu acho que esse é o grande dilema da Petrobras, né? Se ela quiser permanecer no atual cenário, até porque o consumo de petróleo tende a cair no longo prazo, né, pelas outras fontes de alternativas. Fora isso, né, a utilização de gasolina, um barril de petróleo, 47% de um barril de petróleo vira gasolina. Então, com outras fontes, carros elétricos, fontes alternativas de energia, o consumo de petróleo daqui a alguns anos, ele vai ser reduzido muito provavelmente, diferente do minério que ainda não tem um substituto. Mas petróleo tá. Então, a empresa precisa se posicionar para os próximos 20 e 30 anos. O que ela vai ser daqui para frente? Até porque agora ela está vendendo ativos, termoelétricas, BR Distribuidora, Braskem Petroquímica. O que a empresa pretende ser? Uma empresa de energia e se reinventar? Quem sabe, né, começar a fabricar placas fotovoltaicas de energia solar. O Brasil é um país, né, extremamente interessante para isso, energia eólica, mas se ficar só com petróleo pode muito bem ficar para trás. Já foi a maior empresa brasileira e hoje é uma empresa bem menor, dados problemas também, não só os problemas de fraude, né, de capacidade até da companhia, mas também pelos problemas do preço do petróleo, gestão e alto endividamento. Então é a grande pergunta, ela vai ser uma empresa de energia ou uma empresa de petróleo, Salomão? Bom, Celso, também a gente tem aqui na pauta do Infomoney destaque, eu também queria ouvir sua opinião. A gente pegou um estudo exclusivo com a Mirai Asset, eles nos concederam um estudo falando sobre taxa de juros. Eles falaram que tem uma grande chance de corte em abril, mas de julho provavelmente Selic não passa. Como é que está a projeção de vocês para a taxa de juros aqui no Brasil? Se o dólar permanecer num patamar mais baixo, como o que a gente já está enxergando, até com uma probabilidade maior da presidente Dilma não completar o mandato, ele pode impactar sim na inflação IPCA de 12 meses mais para baixo. Fora isso, né, a grande pergunta que eu faço no resultado da Petrobras, até quando a Petrobras vai manter um prêmio hoje, atualizei hoje, de 25% para a gasolina, mais de 25%, e para o diesel mais de 40%. A cada 10% de reajuste na gasolina, você impacta o IPCA em 0,3%. Poderia reduzir 20% a gasolina, que ainda teria um prêmio em relação à paridade internacional, né, aos preços ativos. Até porque a Ultrapar, como eu citei no início, e a Cosan podem importar gasolina e diesel diretamente para vender nos seus postos de combustíveis. Então você poderia trazer o IPCA para dentro da meta. E aí cairia sim, revisaria juros para baixo. A gente acredita que juros no Brasil devem cair no segundo semestre, por fundamento. Mas a gente sabe que esse governo muitas vezes atropela e não tem fundamento. Mas acredito sim numa taxa Selic menor no final do ano. Vai depender ainda dessa convergência da inflação para baixo. Eu vou ficando por aqui, Salomão, né? Não vou mais atrapalhar o tempo de vocês. Eu vou passando a bola para você. Grande terça-feira para você. E só lembrando, a Arena do Investidor, 4 profissionais extremamente interessantes para ajudar você a operar melhor no seu dia a dia. Um grande abraço, excelente terça-feira, Salomão. Obrigado, Celso. Obrigado pela aula que você deu. Bom, a repercussão do balanço da Petrobras nas ações da empresa e também o impacto dos atentados na Europa você vê agora no Infomoney na Bolsa. Roda a vinheta. Começando Infomoney na Bolsa nessa terça-feira, dia 22 de março de 2016, agora são 10 horas e 9 minutos. O mercado já está iniciando o pregão e a Petrobras já abriu. Para quem esperava uma forte queda dos papéis, está caindo apenas 2%, dá até para comemorar uma queda dessa se a gente olhar o desempenho dos ADRs da Petrobras no pregão de ontem lá em Nova York, né, quando
Só para explicar quem não acompanha o mercado de ADR, né? Aqui na Bolsa Brasileira o mercado fecha às 17 horas, mas em Nova York os ADRs, os recibos de ações de empresas negociadas em outros países, os ADRs da Petrobras continuaram sendo negociados no After Hours, que lá tem um horário muito maior que o nosso e muito maior variação permitida, né? Aqui os nossos papéis só podem oscilar por no máximo 2% e até às 6 da tarde. Lá fica por muito mais tempo, pode oscilar muito mais, os ADRs da Petrobras chegaram a cair 10%. Isso tudo porque, embora todo mundo esperasse um resultado ruim, a Petrobras conseguiu surpreender no resultado ruim, trouxe um prejuízo extremamente elevado e, obviamente, o prejuízo ficou muito acima do que era esperado. O mercado trabalhava com uma projeção de lucro na faixa de 3 bilhões e veio um prejuízo de quase 40 bilhões. Realmente foi um número assustador que trouxe muito pânico para o mercado no After Hours de Nova York. No pré-market também mostrava queda. Agora, nesse momento, o Petro 4 cai 2,73, cotada a 7,84. E a Petro 3 cai 1,85, cotada a 10,06. Bem próximas da mínima do dia, né? A Petro 4 está agora 3,785, na mínima bateu 7,82 e a Petro 3 está 10,06, na mínima foi 9,96. Mercado também predominantemente em queda, nesse momento Ibovespa cai 0,51%, cotado a 50.908 pontos. O dólar futuro cai 0,12%, cotada a 3,621. Hoje já tivemos mais um leilão de swap reverso. Ontem o Banco Central começou a rodada de leilão de swap reverso depois de 3 anos interrompendo essa forma de operação para conter as quedas do dólar, né? Na prática ele acaba comprando o dólar futuro, então estimula a pressão no lado o mercado no lado da compra, então puxa o dólar para cima. Hoje ele já não está caindo, ontem ele não conseguiu o pregão inteiro operar em alta, mas hoje já consegue amenizar as perdas. Enquanto isso, o DI, vamos dar uma olhada no DI, caindo forte, né? Você vê agora aqui o fechamento anterior do DI, 13,86, agora está 13,72, esse é o DI longo, né? Com vencimento em janeiro 21, uma queda de 14 pontos base. Já o DI curto está praticamente estável em 13,78, mesmo fechamento de ontem. O DI janeiro 18 caindo 1 ponto, o DI janeiro 19 caindo 7 pontos. O DI mais longo começa a mostrar uma queda mais forte, o DI curto ainda mais próximo do fechamento de ontem. Bom, vamos falar primeiro do balanço da Petrobras, que realmente foi a notícia que não era para impactar tanto, mas de fato impactou, né? Até ontem quem acompanhou Comprar ou Vender com Flávio Conde, até questionei ele se a Petrobras ia ter essa capacidade de surpreender negativamente o mercado, já que todo mundo está olhando só para petróleo ou política, né? Os dois P's que têm movimentado os investidores a comprar a Petrobras era petróleo e política e nada de resultado da empresa. Agora tem mais um P, que é o prejuízo da Petrobras, que de fato entrou no preço das ações. O Conde está dando compra em Petrobras. A Petrobras é uma das 5 ações que ele falou que o investidor tem que ter em carteira se ele acredita em impeachment. As outras são Banco do Brasil, Eletrobras e 2 elétricas, se eu não me engano, é CPFL e CEMIG. Eu vou mandar o link da matéria assim que acabar o programa, eu já mando aí no chat para vocês. E vale até a pena conversar com ele depois para ver se ele reitera essa compra de Petrobras depois desse balanço. Só para atualizar, nesse momento Petrobras acelera as perdas, está caindo 3,7%, ou seja, o que era para ser um movimento, uma abertura em pânico para depois corrigir, ela abriu bem e agora começou a cair mais forte, tanto o Petro 3 como o Petro 4 na mínima do dia, caindo agora quase 4%, o mercado acelerando perdas com as ações ordinária e preferencial da Petrobras. Bom, falando da Petrobras, um impairment de 47 bilhões de reais, né? Não tornar o programa longo, mas basicamente impairment é a reavaliação de ativos que ela tem que fazer baseado em acontecimentos que tivemos no trimestre em questão, né? A gente teve queda do petróleo, sim, mas é inegável os problemas envolvendo corrupção na Petrobras. Isso obviamente não estava declarado abertamente no balanço, mas a gente sabe que há uma precificação nova nos ativos, há uma precificação nova em perdas que a empresa veio a ter por conta de desvios e tudo que está sendo investigado dentro da empresa. Então, 47 bi, como o próprio Celson destacou no programa anterior, foi ainda maior do que o reajuste feito em 2014, quando deu todo aquele problema envolvendo a Petrobras. Então, um prejuízo de
36,9 bi no quarto trimestre, fechando o ano com prejuízo de 34,8 bi, ou seja, só o que ela teve de impairment fez o resultado ir muito para o negativo. Eu não cheguei a olhar tão a fundo o resultado da Petrobras, eu vi que a receita ficou praticamente estável, destacaram a geração de fluxo de caixa livre, mas um ponto que me assustou também foi o lucro bruto gerado no quarto trimestre, que seria basicamente o que ela teve de operacional antes de todos os encargos financeiros, antes também do imposto de renda e tudo mais. O lucro bruto ficou abaixo do que ela teve de despesa financeira, ou seja, o operacional dela não foi capaz de pagar o que ela gerou de juros de dívida, né? Então já mostra um cenário bem preocupante, né? Uma empresa que só com a geração de caixa não consegue pagar o que tem de juros da dívida. Imagina a dívida dela, imagina novos investimentos como ficam. É um cenário bem preocupante para a Petrobras. E eu separei aqui 3 análises que a gente recebeu nessa manhã, a gente já soltou a matéria também. Quem entrar no Infomoney, aliás, quem entrar no Infomoney agora vai ver a matéria do exclusivo, do estudo da Mirai, falando de taxa de juros, vai ver essa análise de 3 bancos falando sobre a Petrobras. Eu vou discorrer sobre elas aqui. O primeiro banco é o Santander, falando que embora os recentes episódios políticos brasileiros estejam contribuindo para a valorização das ações da Petrobras, o mercado deverá reagir negativamente ao conjunto de resultados, dada a magnitude das perdas e a contínua falta de visibilidade em termos de necessidades de futuras provisões referentes a despesas com impostos e outros fatores. E é realmente esse problema da Petrobras, né? A gente sabe que o hoje da Petrobras é ruim, mas o grande problema é que o futuro dela também não traz nenhuma perspectiva de melhora, isso que acaba sendo precificado nas ações da empresa no pregão de hoje. BTG Pactual também falou: no passado recente, a estratégia de venda de ativos tem melhorado, mas não o suficiente para compensar os ventos trazidos pela realidade atual dos preços da commodity. Para a história da ação tornar-se atraente, consideramos que a companhia precisa de uma reversão dos preços e mudanças internas mais rápidas e agressivas. Por fim, o UBS falou que os cortes nos investimentos e o fator câmbio devem ajudar a estatal a melhorar seus resultados, mas também fez um alento aos dividendos que devem ficar só para 2017. Bom, nesse momento Petrobras continua caindo, Ibovespa amenizando perdas, apesar da Petrobras no vermelho. Vamos dar uma olhada no que está puxando o Ibovespa para cima. Agora 10 horas e 17 minutos, Ibovespa cai só 0,22%, bem distante da mínima quando estava caindo 0,6% no comecinho do pregão, voltou a operar acima de 51 mil pontos. Na ponta de cima aparecem CEMIG, CCR, Croton e Natura, Cyrela também, todas subindo mais de 1%, o destaque para a CEMIG sobe 3%. Gerdau também aparece subindo mais de 1%, CSN também. Na ponta de baixo, além de Petrobras, aparecem as ações da Oi, as estão pressionadas Oi. Rumo cai também 1,5%, a maior queda fica com Petrobras e Oi caindo mais de 2,5%, vem Rumo, Bradespar, BB Seguridade e Smiles caindo mais de 1%. O movimento dos principais papéis do Ibovespa relativamente tímidos, né? A gente está vendo uma ação subindo mais de 3 e 2 caindo mais de 2. Por volta das 10h30, quando abrir o mercado norte-americano, isso pode ganhar força, mas o movimento até então é um pouco tímido. Lá fora o dia deve ser um pouco tenso por causa dos atentados terroristas na Bélgica, né? Vamos falar sobre isso agora, voltar aqui para a pauta internacional. Até o momento que a gente montou a pauta, 26 pessoas já tinham sido dadas como mortas e outras 136 ficaram feridas em explosões ocorridas no aeroporto em 2 estações de metrô em Bruxelas, na Bélgica. De acordo com o ministro de Interior do país, foram 11 mortos e 81 feridos no aeroporto, enquanto isso as autoridades reportaram 15 mortos e 55 feridos no metrô. O aeroporto foi fechado e a maioria dos voos desviada para terminais da região. Foi fechado também o trânsito ferroviário com ligação às instalações aeroportuárias. O ministro belga Jan Jambon afirmou que o alerta contra terrorismo foi colocado no nível máximo. Muito se fala que é uma resposta aos prisioneiros do atentado em Paris e isso acaba trazendo uma grande incerteza sobre eventos futuros. Questão de segurança acaba impactando diretamente uma economia que está bem fragilizada como a Europa. Sobre a Ásia, só falar rapidinho que as bolsas asiáticas fecharam em queda, né? A China caiu depois de 8 dias de alta, pressionado pela venda generalizada de papéis do setor financeiro.
Vários analistas disseram que o principal fator para a queda foi a atual preocupação com os comentários do presidente do Banco Central chinês sobre capital especulativo e os crescentes níveis de endividamento do setor financeiro. A China, embora tenha perdido um pouco de espaço no noticiário, já com tanta coisa de impeachment e que está dando o tom dos investidores aqui na Bovespa, ela continua sendo muito importante e provavelmente deve voltar ao radar dos investidores conforme o tema impeachment for perdendo força ou de fato for concretizada a troca de governo. Falando de impeachment, vamos falar que o ministro Luiz Fux determinou o arquivamento de uma ação da Advocacia Geral da União que pedia para o tribunal reverter a decisão do Gilmar Mendes do STF de suspender a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Na avaliação do ministro, a decisão de seu colega, que culminou no envio das investigações envolvendo Lula de volta ao juiz federal Sérgio Moro, no Paraná, deve ser analisada pelo plenário da Corte. Bom, continuando sobre noticiário brasileiro, vamos falar rapidinho da Operação Xepa, a 26ª fase da Lava Jato, começou hoje. Ao todo, 380 agentes cumprem 110 ordens judiciais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A nova operação é um desdobramento da 23ª fase da Lava Jato, denominada Acarajé, que prendeu o marqueteiro da campanha de muitos candidatos petistas, foi o João Santana e a sua esposa, Mônica. Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecimentos para o possível esquema de contabilidade paralela envolvendo a empreiteira Odebrecht. Neste mês, o juiz federal Sérgio Moro condenou Marcelo Odebrecht a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ainda sobre o Brasil, lembrando da reforma fiscal que foi anunciada ontem pelo ministro Nelson Barbosa, foram uma série de medidas fiscais, segundo ele são medidas estruturais, mas que também devem ter efeitos em 2016. O pacote com medidas inclui socorro aos estados e um teto para gastos públicos. Ainda na agenda do dia, vale a pena acompanhar o Tombini hoje falar no CAI, pela primeira vez após os rumores da sua saída. Ele começou a falar às 10 horas. 10 horas também começou a teleconferência de resultados da Petrobras. Às 11 horas, a presidente Dilma Rousseff recebe juristas que apoiam o governo. E na agenda econômica sai o tão temido CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos. Sai às 15 horas o CAGED de fevereiro. A estimativa é que a gente tem um resultado negativo de 3.800, levando as estimativas entre 3.800 e 80.000 vagas perdidas no mês de fevereiro. A mediana dessas projeções está em 40.617. Só lembrando que em janeiro a gente perdeu 99.694 vagas de emprego. Esse indicador vem apresentando resultado negativo mês após mês. Se eu não me engano, são 8 ou 11 meses consecutivos de perda de emprego no Brasil. É um indicador que não ficava tão no radar dos investidores, mas desde o ano passado começou a aparecer mais por dois motivos, né? Primeiro, porque ele mostra de fato quantos empregos a gente perdeu, né? Não é o número de desempregados, mas quantas vagas deixaram de existir, e também porque a taxa de desemprego passou a ser trimestral, né? A periodicidade da taxa de desemprego mudou para trimestral e acabou perdendo um pouco a sua força, né? Querendo ou não, uma taxa de 3 em 3 meses acaba não respondendo tão rapidamente como está a saúde da economia brasileira no lado do emprego. Bom, continuando aqui, na pauta de destaques corporativos, a gente tem a Petrobras, que a gente já falou, a gente tem a Eletrobras, que uma decisão do governo deverá garantir às distribuidoras controladas pela Eletrobras a oferta de até 1,1 bilhão em novos empréstimos com juros subsidiados. Informações do Valor Econômico, vamos ver como é que está a Eletrobras nesse momento. O Ibovespa, que acelerou perdas agora, já está caindo mais forte, e a Eletrobras, vamos dar uma olhada aqui no Home Broker, nesse momento subindo 0,9% a Eletrobras preferencial, a Eletrobras ordinária caindo 1%. PetroRio quer propor o grupamento de ações em razão de 25 para 1, o papel atualmente está a 1,92, então é só multiplicar por 25, a gente chega no patamar novo da ação, vai ser por volta de R$ 50. A assembleia vai ser realizada 29 de abril. Pegando mais algum destaque, eu quero falar desse aqui, Raia Drogasil, papel que quem viu ontem comprar ou vender, viu minha tristeza ao falar dessa ação, que foi o papel que mais bombou na carteira do Infomoney em janeiro e em fevereiro. A gente teve um ótimo resultado em janeiro graças a ela, em fevereiro um resultado amenizado graças a ela. A gente tirou da carteira em março por mudar nosso viés
mais pró-impeachment, né? A gente está acreditando numa chance maior de impeachment do que de não ter impeachment, e com isso a gente colocou muitas ações expostas a isso. A estratégia deu certo, o Banco do Brasil, Gerdau e Cyrela, alguns dos papéis que a gente colocou, estão subindo bastante, mas a Raia Drogasil não parou de subir, mesmo sendo um papel extremamente defensivo, continuou subindo. Nesse comecinho de mês, ele já acumula ganhos na faixa de, vamos atualizar aqui, Raia Drogasil nesse momento subindo 12% no mês, hoje está caindo 0,28, mas vem de 3 altas consecutivas fortes, renovando a sua máxima histórica. E teve notícia recente, ontem depois do fechamento do pregão, ela comunicou que foi declarado efetivo pela SEC, né, que é a CVM americana, o programa de ADRs que vai estar disponível a partir de 21 de março de 2016. E isso acaba sendo uma boa notícia porque aumenta a visibilidade da empresa para o investidor estrangeiro e vai propiciar maior liquidez para os papéis da Raia Drogasil. Bom, falar também de Unipar, né? Ela informou que seu Conselho de Administração aprovou a convocação de uma assembleia para dia 12 de abril, às 10h30 da manhã, na sede da companhia. Vai ser realizada a nova avaliação para determinar o valor justo das ações da companhia para a OPA, que pode ser realizada, né? Só lembrando que na sexta-feira, após ficar incerto se ia ter OPA ou não, na sexta-feira o Vila Velha Participações, que tem participação no capital da Unipar, falou que aceitaria uma OPA de R$ 7,50, né, sendo R$ 5,00 à vista, e os outros R$ 2,50 pagam em 5 parcelas de 50 centavos cada por ação. A ação que estava valendo perto de R$ 5,00, ontem disparou, agora ela fechou no pregão anterior a 5,77, ainda está em leilão, mas está bem distante do 7,50, que foi o preço oferecido o preço cheio oferecido pela Vila Velha Participações. Bom, de destaques corporativos, basicamente são esses, né? A pauta no campo corporativo está mais tranquila. Agora a gente vê o Ibovespa perdendo força, caindo já 0,7%. Vamos ver o que está puxando o Ibovespa para baixo. Nesse momento, o Petrobras cai 3%, chegou a cair 4% na mínima do dia, a Petrobras preferencial, que é a que tem mais peso no índice. A Petrobras ordinária, com menos peso, está caindo 2%, também chegou a cair 3,9% na mínima do dia. Bancos começam a cair mais forte, né? Itaúsa, Bradesco caindo mais de 1%. Bancos, o setor financeiro em geral é o que tem maior peso na composição do Ibovespa hoje em dia. Ambev também um peso pesado do Ibovespa, caindo 1%. Vamos dar uma olhada em outras financeiras. Cielo caindo 0,28%, BMF Bovespa caindo 0,2%. O dia está predominantemente em queda, com Petrobras e bancos caindo. Petrobras caindo mais de 3%, bancos e Vale também caindo mais de 1%, Ambev também caindo mais de 1%. No lado de cima, só Semig subindo 3%, Croton e Suzano subindo cerca de 1%. A alta fica fraca, perto das fortes quedas das blue chips. Bom, gente, de noticiário é esse. Fiquem de olho na repercussão da teleconferência da Petrobras e também no noticiário político, que deve agitar nesse pregão, já que a Dilma tem encontro com juristas e devemos ter o desenrolar da comissão do impeachment também nessa terça-feira. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais Infomoney na Bolsa. Até lá!